Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um código que eu desenvolvi no R para análise de coautorias a partir do Google Scholar. Esse código é feito pautado bastante numa outra biblioteca, que é da biblioteca Scholar, que é para análise bibliométrica com R dentro de perfis do Google Scholar. Então, o que eu vou apresentar aqui é algumas modificações que eu fiz, ou na verdade, alguns elementos que eu peguei dessa biblioteca, adaptando a um contexto que eu acho interessante, dentro de um tipo de análise que eu acho interessante. Então, aqui eu estou com o R, estou com a versão 4.1.2, mas fique à vontade para utilizar a versão que você tiver, acho que não vai ter nenhum problema com as funções ou com os pacotes que eu vou utilizar aqui. Então, eu vou começar mostrando todo o código, o detalhamento dele, depois a gente vai rodar e eu vou mostrar os pormenores e como ele funciona. Então, aqui eu tenho o meu código, que você pode encontrar aí na descrição do vídeo, tá? Junto com o código vai ter também o link para a biblioteca Scholar, que é de suma importância, recomendo vocês lerem, né, esse documento e observar como algumas funções que eu estou utilizando aqui se comportam. Então, aqui o código que eu adaptei e peguei bastante da biblioteca Scholar e fiz algumas modificações é para comparar aspectos de coautorias entre dois autores que possuam perfil dentro da base de dados do Google Scholar, tá? Então, precisa ter o perfil ativo, né, digamos assim, porque eu vou precisar do identificador do Google Scholar para a gente rodar esses códigos para fazer essas comparações. Então, começo aqui apresentando algumas bibliotecas, né, os pacotes que eu vou utilizar, o próprio Scholar que eu falei, o RVen, que vai ser muito importante, mais para frente eu vou falar, o Tiger e o String R. Coloquei aqui tanto para instalar quanto para rodar, se você já tiver, basta rodar, né? E aqui o código em si, ele começa com os identificadores, que vão ser os IDs dos pesquisadores que eu vou comparar, ou seja, eu vou comparar dois pesquisadores, pode ser dois pesquisadores quaisquer, pode ser você com outro pesquisador, enfim, fique à vontade para fazer as suas análises, tá? Então aqui vai ter os IDs, né, os identificadores e as listas de coautores, nessa primeira parte. Aqui, então, tem uma função de headline que vai gerar, né, para mim, no display do R, para eu digitar, para eu inserir o ID do pesquisador 1 e também do pesquisador 2. Esse ID vai ser lido para utilizar essa função que é o Get Publications, que é para importar, para extrair toda a lista de publicações diretamente do seu perfil do Google Scholar, do pesquisador que você estiver analisando, além de pegar também todas as informações do perfil que você está analisando desse pesquisador, seja para o pesquisador 1, seja para o pesquisador 2, aqui chamei de ID, ID2 e ID2, os identificadores desses autores que eu vou comparar. Bom, a partir daí, eu vou analisar o tipo de autoria. Para isso, na verdade, eu estou observando a posição das autorias desses autores, tá? O que vai ser isso? Vai ser em qual posição em cada publicação esse pesquisador se encontra, ou seja, se ele é primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, e assim por diante. Para isso, também estou utilizando outra fórmula do pacote e outra função do pacote Scholar, né, que é o Author Position, que vai importar o que eu vou precisar para esse momento, né? Na verdade, eu faço essa importação justamente para eu criar duas tabelas, né, separadas por colunas, onde vai me dar as coautorias, documento a documento, para cada autor. E isso vai mostrar em cada documento qual a posição de cada autor do documento, tanto para a lista de publicações do autor 1, quanto para a lista de publicação do autor 2, né? Isso aqui eu fiz uma conversão para data frame, justamente para eu poder utilizar a próxima função que eu já vou mostrar. E aqui, então, esse resultado vai me gerar uma tabela separada em colunas, onde cada coluna vai ser a posição de autoria, né? Que vai ser primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, quarto autor, e aqui, para quinto autor ou mais, eu coloquei et al. Alguns testes que eu fiz, né? Se isso não tiver tão certo, vocês me corrijam aqui depois, mandem sugestões.
A partir do quinto, o Google, em alguns testes que eu fiz, ele supriu. Em vez de colocar o nome do quinto autor, colocou 3 pontinhos. Então, talvez isso para linhas de autorias muito grandes seja um problema a ser resolvido. Para isso, eu coloquei aqui um et al, tá? Na quinta coluna, e vocês vão ver como isso se comporta. Então, vou conseguir obter dois data frames, duas tabelas, né, com essa separação por publicação dos autores por posição, né, a posição de cada autor em cada publicação, que eu consegui exportar tanto do autor 1 quanto do autor 2. Depois, eu faço uma conversão desses valores aqui, dessas colunas, dessas tabelas do meu data frame, para objeto vem, por isso que eu tenho a biblioteca RVEM, porque essa biblioteca me permite fazer algumas contagens pareadas para identificar valores. Por que eu faço essa conversão? Justamente para fazer a identificação das autorias, tanto do autor 1 quanto do autor 2. O que seriam essas autorias? Na verdade, seriam as coautorias. Eu vou fazer a contagem dos autores e vou fazer a identificação dos autores por documento em todas as colunas e vou identificar apenas os elementos únicos. Isso vai me dar a lista de coautores, né, do autor 1 e também para o autor 2. Então, vai me dar todos os pesquisadores os quais o pesquisador 1 é coautor e também todos os pesquisadores os quais o pesquisador 2 é coautor. Com isso, eu vou conseguir analisar a colaboração comum entre dois autores, ou seja, as coautorias em comum entre dois pesquisadores que eu estou analisando. Isso é um resultado que, ao meu ver, é bastante interessante. Então, você está analisando dois pesquisadores, ou você está comparando você com outro pesquisador, você quer saber, não necessariamente só se você é coautor de outro pesquisador, mas quais são os coautores em comum entre você e outro pesquisador, ou entre dois pesquisadores quaisquer. Então, vai me gerar essa fórmula aqui, né? Que é o Collab Common, que eu vou mostrar mais para baixo aqui do código, todas as possíveis fórmulas que eu vou poder rodar. E então, no fundo, quando eu faço essa conversão vem para ter todos esses valores únicos, né, de coautores do autor 1, do pesquisador 1, do pesquisador 2, estou fazendo uma intersecção entre esses valores para ver o que a gente tem em comum. Depois eu passo para a parte que eu chamei de frequência de coautoria, né? Utilizo mais uma função do pacote Scholar, que é esse get publications, tanto para o pesquisador 1 quanto para o pesquisador 2. Isso vai me dar agora um resultado que é bastante interessante também, bem usual, né, em análise de coautorias, que é analisar quais documentos o pesquisador 1 e o pesquisador 2 são coautores. Não só quantos, mas quais, né? A partir da identificação e também a partir da indexação na própria base do Google Scholar, né? Então, eu vou fazer essa análise, né? Essa intersecção entre os documentos de dois pesquisadores aos quais eles são coautores, né? Que vai ser o docs _ collab, e eu vou contar quantos documentos eu tenho, né, em comum. Lógico, se eu tiver poucos documentos, consigo fazer uma contagem manual, mas se eu tiver uma lista com muitos documentos, né, essa última fórmula, ela pode ser útil, né, que é o frac _ collab, que vai simplesmente contar quantos elementos eu tenho em comum. Aqui, depois eu tenho a quantidade de documentos e as posições, que na verdade isso aqui vai me gerar um sumário, né, um resumo da minha situação, que é fazer a exportação dos documentos, né, contar quantos documentos cada autor, cada pesquisador que eu estou analisando possuem, são autores, né, em quais, ou melhor, em quantos eles são primeiro autor, em quantos eles não são primeiro autor. Então, isso aqui vai me dar um resumo da situação, que eu vou poder chamar isso de summary, para ter um resumo da situação. E aqui eu tenho todos os comandos que eu vou poder executar. Então, o summary vai ser o resumo de toda a análise, né? Uma visão geral. Coautors 1, coautors 2 vai me dar a ordem de autores por documento, seja do pesquisador 1, seja do pesquisador 2, né? Aqui só vai mudar underline 1, underline 2.
aqui collab underline 1 ou collab underline 2 vai ser o autor 1 e seus coautores, ou o autor 2 e seus coautores. Collaboration vai ser os coautores em comum entre os autores 1 e 2. Esse collab common vai ser a contagem dos autores em comum, tá? Entre os dois pesquisadores, incluso também os próprios pesquisadores, então tenham esse cuidado de observar isso. E o docs underline collab vai ser os documentos redigidos em coautoria, e o frac underline collab vai ser a contagem dos documentos redigidos em coautoria. Então, essa é toda a rotina que a gente vai executar agora no nosso R. Então, vou dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, lembrando que está na descrição. Venho aqui no R e simplesmente vou dar um Ctrl+V. Rolou tudo, dei Enter, só agora esperar, né? Já tenho que selecionar o CRAN aqui, vou colocar São Paulo, vou dar um OK e vou esperar. Ele vai importar as bibliotecas, vai fazer as leituras, né? Então, já está lendo aqui tudo. E aí ele vai pedir para eu inserir os identificadores, tanto do autor 1 quanto do autor 2. E aí eu vou mostrar para vocês. Bom, aqui ele já pediu, então, para mim, digite o ID do pesquisador 1. Aqui, para exemplo, eu vou utilizar uma comparação entre eu e... entre minha pesquisadora e eu. Minha pesquisadora não, minha orientadora e eu. Então, vamos lá. Aqui, então, eu tenho o meu perfil do Google Scholar e o ID, o identificador do perfil do Google Scholar, vem sempre aqui, ó, depois desse user igual, este código aqui, que vai estar entre iguais, ele vai ser o valor do... vai ser o identificador de perfil do Google Scholar. Venho aqui no meu R, colo, dou Enter, o R vai ler, e aqui ele já pediu o ID do pesquisador 2. Então, vou vir aqui, deixei aberto aqui, professora Maria Cláudia, que é minha orientadora. Copiei também, sempre aqui, ó, user igual, o código igual de novo, certo? Então, este elemento aqui, né, esses caracteres são os identificadores. Venho aqui, colo também, dou um Enter. Beleza, aqui apareceu algumas mensagens a respeito das linhas, mas está tudo ok. E agora eu vou começar, então, a rodar os meus comandos. Então, aqui, ó, primeiro, vou colocar o summary, que vai ser o resumo da minha análise. Então, ó, summary, dei um Enter, então já tenho aqui, ó, meu nome, Rafael Gutierrez Castanha, nome da minha orientadora, Maria Cláudia Cabrini Grácio. Eu tenho 22 documentos no Google Scholar, ela tem 245. Eu sou o primeiro autor em 14, ela é primeira autora em 58. E aqui a quantidade de coautores, né? Então foi identificado que eu tenho 30 coautores e ela tem 145. Lógico que, assim como outras bases, problemas de duplicidade de nomes é encontrado aqui também. A gente sabe que não é um problema exclusivo do Google Scholar, em que é um problema que a gente vem tentando resolver aí, e, enfim, construção de tesauro, algum tipo de tratamento tipo, pode ser necessário, mas a gente sabe que isso também não é algo exclusivo do Google Scholar. Bom, então eu tenho primeiro o resumo da situação, né? Depois eu vou, então, aqui ver a ordem. Opa! Colocar coauthors underline 1 e coauthors underline 2 para ver a ordem de autores por documento, tanto para o pesquisador 1, tanto para o pesquisador 2, tanto para mim quanto para a professora Maria Cláudia. Então, coauthors underline 1, olha aqui. Então, ó, eu tenho os documentos, né? E aqui eu tenho a separação de primeiro autor, segundo autor, terceiro autor, quarto autor e o quinto autor, o et al, que eu chamei de et al, né? Então, aqui eu tenho, né, no primeiro documento, aqui aparece, se eu não me engano, por ordem de mais citados, tá? Então, sou primeiro autor
deste primeiro artigo, aqui está o segundo autor, em outro artigo já tem uma outra disposição e assim por diante, tá? Aqui, por exemplo, esses 3 pontinhos aparece por conta de ter mais autores, mas, como eu disse, fiz vários testes e o Google, de fato, pelo menos o pacote, né? Isso, o pacote Scholar, ele entende, em alguns momentos ele suprime isso, enfim. Vou fazer a mesma função, só que vai ser com Authors 2. Então, a mesma coisa aqui para a professora Maria Cláudia, muito mais documentos que eu. Tem aqui, ó, a listagem de documentos, primeiro autor, quem é o segundo autor, terceiro autor, quarto autor, et al, e por aí vai. Aqui no caso, em alguns documentos apareceu, né? Mas vários aparecem 3 pontinhos, ou os NAs, que é próprio do que eu coloquei para completar com NA quando tiver vazio. Bom, seguindo, né? Então a gente vai agora executar collab underline 1 e collab underline 2. Então, collab underline 1 vai ser todos os coautores, ou melhor, eu, né, o pesquisador, todos seus coautores, a lista de todos os seus coautores. Ó. Então, aqui aparece todos os pesquisadores que são meus coautores. Então, aqui aparece uma lista com todo mundo, já é um resultado bem interessante. Se eu fizer isso, collab underline 2, todos os coautores da professora Maria Cláudia também. Lógico, a gente pode ver que existem alguns problemas de duplicidade, por exemplo, MCC Grácio e MC Cabrini Grácio é a mesma pessoa, é a própria professora Maria Cláudia. Por isso que esses problemas, às vezes, de padronização de nome, a gente pode, talvez a gente necessite fazer esse tratamento, por exemplo, como eu disse, por um tesauro, ou por algo mais controlado, mas isso não é um problema exclusivo do Google Scholar. Então, esses dois resultados são bem interessantes, né? E aí, isso fica melhor ainda quando a gente executa a função que a gente construiu, collaboration, né? Que foi o quê? Que é a contagem, que é a intersecção entre esses dois conjuntos, ou seja, quais são os coautores em comum entre eu e a professora Maria Cláudia, entre esses dois pesquisadores que a gente está analisando. Aqui é a mesma coisa, como esses dois pesquisadores aqui, né? Sou eu, né? RG Castanha e R. Gutierrez Castanha, também é um problema de duplicidade, mas que eu consigo ter aqui uma dimensão da situação. Se alguém tiver alguma ideia de como solucionar isso de maneira direta, né? Por favor, deixe aí nos comentários ou me mande. E depois, outra função, né, que é o collab common, é simplesmente a contagem, tá? Lógico que aqui a gente consegue fazer uma contagem manual, mas se eu tiver uma lista muito grande, né, pesquisadores altamente produtivos, com muitos parceiros, isso se torna inviável, né? E muito mais passível de erro. Então, sempre quando tenho algo que eu preciso quantificar, eu gosto de trazer a função de frequência. Então, aqui vou ter a próxima função, que vai ser o docs underline collab. Então, vamos executar aqui também. Essa aqui, para mim, essas duas funções são as mais legais, tá? Ao meu ver, que é o collaboration, que é ver quais coautores dois pesquisadores têm em comum, né? Geralmente a gente analisa quantos documentos dois pesquisadores têm em comum para ver uma possível força de coautoria entre dois pesquisadores, mas aqui a gente consegue analisar sob uma outra perspectiva, quanto de colaboração a gente tem em comum, talvez algo do tipo, né? E aqui o Docs Underline Collab é muito legal porque ele mostra quais documentos os dois pesquisadores têm em comum, né? Então, esses 9 documentos que aparecem aqui, né, eles são identificados como os documentos em coautoria entre eu e a professora Maria Cláudia.
Lógico que aqui pode ter outros pesquisadores, né? Mas, de qualquer forma, é uma quantificação de coautoria entre dois pesquisadores. Então, aqui ele faz essa identificação, que é muito legal. E se eu colocar a última função, que eu acho que está em letra minúscula, só eu conferir aqui, né? Está em letra minúscula, vou aproveitar para copiar então, só para não ter erro. Frac underline collab, aqui simplesmente a contagem de 9, também, como eu disse, que poderia ser uma contagem manual, visual, mas se você tem um banco de dados, algo muito extenso, pesquisadores altamente colaborativos e altamente produtivos, isso fica mais inviável. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Particularmente este resultado de identificar quais documentos dois pesquisadores são coautores e, sobretudo, esse aqui, que identifica quais coautores dois pesquisadores possuem em comum. Eu acho que é muito legal, tá? Isso pode ajudar bastante, dar uma outra perspectiva no olhar das análises de coautoria e vincular isso com colaboração científica entre pesquisadores e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que os links estão na descrição, tanto do pacote Scholar, que eu utilizei, quanto desses códigos, tá? Meu contato também. Se alguém tiver qualquer coisa, pode chamar. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu!